Olá, sejam todos bem-vindos ao canal AT Play. Estamos começando mais um Mercado e Tendências. Se você é novo por aqui, já te inscreve no nosso canal. Aqui nesse quadro a gente fala sobre cases de sucesso, sobre tendências de mercado, para entender mais alguns nichos ou algumas empresas e conhecer histórias inspiradoras que nos ajudem nos nossos próprios negócios e na nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de automóveis, mas também vamos falar de empresa familiar, vamos falar de projetos novos, vamos falar de muita coisa. Então aqui do meu lado tu já está vendo o Nicolas. Tudo bom, Nicolas? Bem-vindo. Muito obrigado. É isso aí. E na minha frente, Natália e Thiago, sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. E vamos falar hoje de um ano da R2 Motors, uma empresa que trouxe uma nova tendência, elevou a régua, né, Thiago, né, Nata? Né? Nicolas, eu quero começar com o Thiago perguntando isso. Um ano. Como é que foi esse um ano? Bom, primeiro, agradecer a presença. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nosso um ano, tá? Foi um ano muito bom mesmo. Tipo assim, a gente abriu a empresa com o intuito de fazer uma coisa muito diferente, de não ser apenas mais uma loja de carro. Né? Foram 2 anos de planejamento, 2 anos construindo um prédio, visitando lojas de carro, fazendo cursos em diversos estados. Aí fomos para o Rio, São Paulo, Curitiba. Então foi tudo muito bem planejado e graças a Deus está dando certo. Né? Já estamos hoje vendendo aí 25, 30 carros por mês. Né? Por dia, às vezes mais. Um por dia, exatamente. Já estamos sendo reconhecidos no mercado. Né? A marca já está em vários lugares de Canoas. Né? Tem sido bem comentada, né? Positivamente. A gente está fazendo um trabalho diferente com os carros. Nosso estoque é altamente selecionado. Todo o nosso estoque possui laudo cautelar, né? Garantindo que a quilometragem do carro é original, que o carro não passou por enchente, não passou por sinistro. A grande maioria dos carros que entram na troca, inclusive a gente acaba repassando para outros lojistas por entender que não é do nosso padrão. Né? Então a gente está prezando muito por qualidade. Então, graças a Deus, isso está sendo mencionado aí na comunidade. Legal. Isso daí é uma coisa muito importante, né? A pessoa que começa um ano de loja, vocês têm que fazer muita captação de cliente novo. Claro. Mas claro que vocês já têm um histórico, né? Sim, então já sim. tem aquelas pessoas que conhecem vocês. Mas essa captação nova e num trabalho bem feito, o pós-venda e a recorrência acaba acontecendo. Em um ano de loja, talvez sejam poucos, mas já deve ter o caso do pessoal que já voltou para fazer um segundo, um terceiro negócio. Ah, sim, muitos, né? Na realidade, o cliente satisfeito, ele acaba indicando para um familiar, né? Para um amigo, para um familiar, ele comenta no churrasco, ele comenta no almoço de domingo, e isso acaba refletindo já em clientes, né? De indicação desses clientes que compraram e às vezes até recorrência de troca. Legal. Então, tá muito e o bacana. ponto ficou muito legal, né? O ponto de vocês, assim, o prédio, o ponto... Tem até uma obra ali que ajuda tu ter que reduzir. Tem uma rotatória nova que eu acho que vocês mandaram fazer. Aí tem um acesso novo que a pessoa reduz a velocidade e daí vê a loja. Tá muito linda, né? Ficou legal. Contamos com a sorte dessa obra aí. Essa obra não foi planejada. Mas fizemos uma vitrine bonita, né? Toda envidraçada, luzes azul, logo azul. Então, destacando bastante. Isso é muita obra da Natália, minha esposa. Ela que tem esse tom ali de vamos fazer isso, vamos mudar aquilo, vamos fazer ficar bonito e diferente. Então, mas foi muito bem pensado. Legal, eu quero já começar perguntando então para a Natália sobre um projeto novo que eu vi aí, já vi um vídeo, vocês dois, no R2 móvel. Ficou lindo aquilo lá, fiquei com um pouco de ciúme lá para fazer meus conteúdos lá. Vamos. Vai ser nosso convidado. Você? Essas é aquelas ideias assim que o Thiago tem num dia aleatório. Um dia hoje tá muito nublado, vamos fazer uma coisa nova. A gente foi na Expo Inter numa terça-feira, não chuvosa, de Expo Inter, né? E ele disse assim, nossa, acho que legal, acho que eu quero ter uma van. Deu, que legal, pode ter uma, mas nunca imaginar, né? Na quarta-feira ele já tava comprando uma van no Paraná. E aí, do nada, já nasceu uma van, já nasceu o R2 na estrada e é isso. Como é que vai funcionar o R2 na estrada? A ideia, claro, ainda é um projeto, né? É convidar pessoas, empresas, né? Por exemplo, Tudo Timoneiro, enfim, ir lá, contar um pouco da tua história. E a gente também, né? Nós somos ali de carros, mas a ideia é tu compartilhar a história da tua empresa pra gente publicar ali nas nossas redes sociais, que é um trabalho que a gente também cresceu bastante ali, né? E mostrar para as pessoas isso. Nossa ideia é trabalhar em 2 áreas, tá? Fazer essa entrevista, ela vai ser toda adesivada, então ela vai estar nos principais pontos aí da cidade. E a nossa ideia é convidar as pessoas para entender um pouco de como ela escolhe o carro dela.
né? Tipo assim, o que leva em consideração ali, o que é um fator decisivo para ela? É a segurança, é o tamanho do carro, é o estilo, é o consumo, daqui a pouco ela nem pensa em nada, ela simplesmente compra o carro. Então a gente quer entender um pouquinho dessa pessoa, como é que ela faz essa escolha e também deixar um espaço para ela apresentar a empresa dela. Então esse é o nosso intuito ali com a van vai ficar rodando na cidade, né, servindo como outdoor ambulante e nos ajudando nessa questão de publicidade. Legal. E trazendo informação para o nosso público, né? E uma ideia engraçada é isso, né? Assim, que é pegar o empresário de surpresa. Tipo, você não vai ser combinado. Hoje a gente vai te buscar aí. É chegar aqui, te buscar e dar uma volta pra ser uma coisa assim mais diferente, espontânea. Né? Mais espontânea. Nossa ideia é assim. essa aí. Simplesmente chegar com a van, vamos apresentar a van, vamos dar uma olhada na van, já vamos botar ele pra dentro e vamos fazer ele. Bom que aqui o estacionamento tem vidraçada, eu vou ficar de olho aqui, ó, já vou ficar preparando. Quando encostar a van adesivada, vem surpresa, pode ter certeza. Que legal, muito, muito bacana mesmo o projeto e com certeza vai funcionar para eventos, para um monte de coisa, né? Sim. Porque dá uma visibilidade enorme, chama atenção, é um diferencial. Sim, essa van é muito diferente, tá? Ela nem existe aqui no Rio Grande do Sul, só tem 2 unidades, né? Uma de um médico de Porto Alegre, conhecido nosso aí, e essa nossa que vem de Curitiba. É uma jet van, né? Ela tem todo o perfil de um jato, né? Então ela é todo o acabamento bem diferente. São 7 lugares, ar-condicionado, geladeira, TV, né? Um outro padrão bem diferente aí que tá uma tendência nova de mercado que está chegando para cá. Nós somos a segunda a ser comprada. Legal. Falando em tendência, eu quero perguntar para o Nicolas, porque tu falou em marketing. Depois a gente vai voltar a falar de outros projetos ali, mas para pegar o gancho, falou um pouco do marketing e falou desse diferencial. O marketing da R2 é muito forte, sempre foi, né? Vocês investem recursos e tempo, porque eu sou da área da comunicação e sei o quanto fazer comunicação exige tempo, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse braço, sobre o trabalho de comunicação, que eu sei que tu te envolve também, e contasse um pouquinho da tua história, Nicolas, com esse mercado, como é que tu foi picado pela mosca, se foi ele que te trouxe. Vocês são irmãos, né? Sim. Então, conta pra gente um pouquinho. Sempre fui apaixonado por carros. Eu e o Thiago já trabalhava nessa área. Então, sempre fui pedindo para ele, me consegue uma vaga, uma oportunidade para trabalhar. Conseguiu, me encaixou dentro das possibilidades. Comecei fazendo marketing, citando, 6 anos atrás. Depois de um curto período já virei vendedor. Então, participei 5 anos como vendedor em outra loja que a gente trabalhava. Agora, depois de um ano, cuido do pátio, gerente do pátio ali, toda a manutenção dos carros. Hoje a gente está com mais de 75 carros em estoque, então cuido das revisões, dos laudos cautelares, faço toda essa parte de procedência do estoque, ajudo nas compras, avaliações, cuido toda a parte ali quando o Thiago não consegue estar no pátio. E hoje o nosso marketing, a gente conta com duas pessoas específicas para o marketing dentro da loja, fica o dia inteiro gravando vídeo, rodando ali, pedindo para nós gravar vídeo. A gente vai no Jardim do Lago gravar. Fizemos toda a parte possível dentro da loja. Tem que ser um trabalho muito bem pensado, porque a gente anuncia em mais de 10 portais, né? Tem redes sociais ali, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, né? Então tu tem que entender um pouquinho de cada pra gente conseguir botar a marca na rua, né? Botar o nome na rua. Não, e é um case de sucesso nisso, porque assim, não é um marketing feito de qualquer jeito, né? Sim, porque sim. assim, poderia ir lá, fotografar um monte de carro, a fazer videozinho, colocar e impulsionar tudo, Sim. né? E na força do recurso fazer todo mundo ver. Não é isso, né? Tem todo um perfil, é isso que tu falou. Até no pensar de levar o carro para o Jardim do Lago, tá trazendo junto o conceito, né? Daquele carro, da loja, do tipo de cliente que está querendo. Então, Sim, tudo isso é pensado. A né? nossa ideia é fazer o cliente se sentir andando naquele carro, ele estando em casa. Ele estando olhando o telefone, ele tem que se sentir andando naquele carro. Ele se sentir abrindo o teto solar, ele se sentir dirigindo, dando essa emoção para ele. Isso é o fator decisivo, muitas vezes, para saber qual carro que ele quer. Né? Legal. Porque muitas vezes ele não tem noção do carro que ele precisa realmente. E aí ele se sentindo assim, dessa forma, é muito mais fácil dele escolher. Legal, legal. Tu sabe que, fazer um parênteses porque me lembrou agora, tem um documentário da BBC muito antigo chamado O Século do Eu, que eles fazem uma investigação lá atrás de como nasce o marketing, como nasce as relações públicas. E o cara que fez todo o conceito e que foi o primeiro RP, o cara que criou o Relações Públicas lá nos Estados Unidos, ele era sobrinho do Freud. E ele pegou os livros do tio, o tio estava passando por muita dificuldade, ele ajudou na época do nazismo e tal, pá. Pegou os livros, ele começou a distribuir nos Estados Unidos, leu tudo aquilo, inconsciente coletivo, criou em cima dessa conceituação o marketing, foi o primeiro cara a fazer as pessoas não comprarem
o produto, mas sim o conceito que aquele produto traz. Então, uma das primeiras propagandas que ele fez para a GM era pegar uma atriz de Hollywood, ela sentava num carro, e quando ela sentava no carro, não aparecia o carro, aparecia a atriz e ela fazia assim... Passava a mão no volante, passava a mão do lado e tal... E começou a vender um monte, porque foi lá que começou. Nós estamos falando isso lá na década de 40, Sim. né? Tu imagina. Então, acho que é importante entender isso, porque as pessoas, às vezes, é isso. Elas querem mostrar muito o produto e esquece que nem todo mundo entende daquele produto, né? Sim, sim, exatamente. E essa visão eu não tinha, tá? Nem eu, nem o Nicolas, quando começou a trabalhar com nós ali. Eu sempre escolhi carro para mim assim. Eu entrava no LX, no autocarro, escolhia lá único dono até 20 mil quilômetros, placa do Rio Grande do Sul. E aí depois eu decidia. Mandava a proposta lá, 5, 6 mil a menos. Se o cliente aceitasse, eu ia olhar o carro. Era assim que eu comprava para mim. Quando nós iniciamos nessa outra loja, eu comecei a perceber um outro mundo. O pessoal chega ali com o carro dele, só eu tenho meu carro para dar de entrada e posso pagar 1.500 por mês. Vamos ver o que tu tem de opção. Mas ele não sabe se ele precisa de um carro pequeno, de um carro grande, de um carro seguro, né? Ele não calcula nada. Se ele tem 2 filhos, 3 filhos, cachorro, se ele viaja, nada disso é calculado. Né? E aí nós montamos a loja com esse intuito, de tentar oferecer para o cliente o carro mais adequado para ele. De escutar o cliente primeiro, ver a necessidade dele e ajudar ele a escolher o carro. Legal. Né? Que isso ninguém faz. A pessoa simplesmente entra na loja, ó, a gente tem isso aí, tem 50 carros, vamos empurrar para o cliente qualquer um. Né? E a nossa visão é diferente. Nossa visão é entender o cliente primeiro, ver qual carro que ele necessita e dar condições para ele ficar com o carro mais adequado. Que vai ser mais útil para ele. Um exemplo que a gente usa bastante, as pessoas chegam lá para comprar uma Spin de 7 lugares e saem com Quid. Se tu deixar a pessoa ali, é o exemplo... Não sai com Quid, porque eu não vi Quid lá. Não, desculpa, tem. Eu peguei o exemplo que tu quis. Não, mas sabe que isso é um exemplo real que aconteceu. É verdade, tá? Aconteceu conta esse case aí. na outra loja, esse exemplo que a Nath comentou, o cliente entrou para comprar um Quid, né? E aí do lado... foi invertido. Do lado tinha uma mas Spin. acontece os dois lados. Não, A pessoa não sabe o que quer. Não Não sabe precisa. Não sabe o que quer. E aí ele entrou para olhar o Quid, tinha uma Spin do lado, ele levou a Spin. 2 meses depois ele voltou, olha, esse carro que tu me vendeu não tem condições, ele é apertado na minha garagem, ele faz 5 km com 1 litro, minha esposa não consegue dirigir porque o carro é grande. Eu digo, sim, meu amigo, mas tu entrou para comprar um Quid, né? Claro que não fecha, tipo assim, acabei comprando a Spin dele, vendi um outro carro menor para ele e ele acabou levando. Mas esse exemplo que a Nath deu é real. Ali né? na loja também já aconteceu isso. Entender o que a pessoa realmente Ele procurava precisa. uma Spin, ele queria uma Spin e a gente não tinha disponível. E nessa época a gente tinha um Quid. E aí ele levou o Quid, acho que é comum, né? Mas é o exemplo... O clássico, assim, pra mim é esse. Porque daí foi entender o negócio dele, a necessidade que ele tinha. Comprar um sedã e, né? Mas por isso que a gente tenta entender o cliente, né? Até o nosso projeto é isso, a Nath está iniciando um projeto novo de consultoria feminina, né? Para ajudar as mulheres a escolher o carro, tá? E eu quero fazer um livro, até o início do ano que vem vai estar com um livro já publicado, né? Justamente ensinando as pessoas a escolher o carro, ajudando elas nesse sentido. Né? Quais os tipos de carro que tem, como é que funciona a questão do consumo, da segurança, o preço do seguro, né? Coisas importantes que às vezes o pessoal não calcula. Ele simplesmente tem aquilo em mente, eu posso pagar 1.500 de parcela, eu posso pagar 2 de parcela, mas ele não calcula o entorno que aquele carro custa. Perfeito. Né? Todo o contexto. É isso aí, eu vou querer saber mais do projeto esse, mas deixa eu pegar esse teu gancho, porque eu sou um cara, por exemplo, que não sou um conhecedor de carro, não conheço muito. E carro para mim sempre foi ali, é utilitário, então eu tenho muito foco. O que eu preciso com esse carro? Né? Eu preciso de porta-mala por causa das crianças, eu preciso disso, aquilo, eu preciso de economia e pronto, eu não me deixo me perder nisso, né? Mas o brasileiro, e daí eu me coloco nesse conjunto, né? Nascido em classe média-baixa, tu cresce tendo às vezes como meta ter o teu primeiro carro, né, como um desejo, é aquela coisa assim, eu preciso ter o meu primeiro carro e tal. E é muito comum nessa fase fazer de tudo para ter o primeiro carro, se jogar em qualquer tipo de financiamento e fazer esse cálculo que tu falou agora, que eu queria que tu falasse mais sobre isso, desse cuidado que a pessoa precisa ter, que é assim, eu consegui um emprego aqui que eu vou ganhar 1.500, a parcela é 500, não me importa se eu vou pagar o dobro do valor, cabe, eu posso não fazer mais nada, eu vou comprar o carro. É exatamente isso que acontece. E o pessoal não calcula nesse valor ali que está sobrando da parcela o resto. Pô, tu vai pegar um carro hoje, no mínimo 500 de gasolina tu gasta por mês. Tu vai fazer um seguro, 7, 8 mil reais, chega a 7, 8 mil reais. Um seguro num carro normal, 2.500, 3. Já são mais 400 por mês que tu gasta. Né? E a manutenção, as revisões, quantos quilômetros tu vai rodar por mês. Ninguém faz esse cálculo. Quando vira o ano e chega o IPVA, dá vontade de vender o carro. Entendeu? Por mais que seja uma conta programada, o consumo de combustível, a manutenção e IPVA, ninguém calcula.
E aí a pessoa começa a se apertar. Né? Então, essa é a dificuldade que eu vejo nas pessoas. Não calcular o contexto. E daí no carro que já tem uso, né? No seminovo ou muito usado, isso é mais importante ainda, né? Sim, sim. Porque daí a pessoa não está enxergando, se ela não faz uma compra com segurança, num lugar que é confiável, ela até pode fazer esse cálculo todo, mas pode aparecer um monte de surpresa no meio do caminho, né? Isso eu comento muito com os clientes, a questão da FIP. Às vezes o pessoal chega na loja, mas teu carro está 3, 4 mil acima da FIP. Eu digo, mas vamos analisar o outro carro que tu está vendo, que está na FIP, ou que está 2, 3 mil a menos, a qualidade que esse carro tem. Porque às vezes é aquele barato que sai caro. Tu paga 2, 3 mil reais a menos no carro, no segundo, terceiro mês tu já vai fazer uma revisão e gastar 4, 5 mil. Né? Então por isso que a gente tem todo esse cuidado de revisar o carro, de escolher o carro a dedo, né? Manter o estoque altamente selecionado para vender essa qualidade para o cliente, para diminuir a chance dele ter problema. Não que não vá ocorrer. Ocorre, tá? É o carro usado, é uma máquina, então pode ocorrer problemas. A gente dá garantia hoje pela Gestalt de até 2 anos, né? Então os carros mais novos ele tem 2 anos de garantia, pelo menos é um alívio para o cliente. Ele sai dali com uma preocupação a menos, né? A gente vai cobrir a garantia se precisar. E nem todo mundo se dá conta que a FIP é uma média, né? Sim. Ela não é uma regra, né? É uma base, né? Uma Mas base. não é um padrão. É uma média. Naquela média deu 50, pode ter carro sendo vendido a 40 e outros a 60, 70, né? A FIP, na realidade, é uma média geral. Ela não analisa os opcionais do carro, se tem teto solar, se tem painel digital, se tem banco de couro, a quilometragem do carro. Uma coisa é tu vender um carro seminovo com 10 mil quilômetros, outra coisa é tu pegar um carro 2024 com 70 mil quilômetros. Não tem como comparar a FIP disso, né? Um vai vender a 4, 5 mil acima e o outro a 10 mil abaixo. Legal. Então a FIP é só um balizador. A gente sempre comenta também com os clientes a questão dos pneus. Hoje em dia está acima verdade. da FIP seu carro. Hoje um jogo de pneu é no mínimo 2.500, 3.000 média o valor de pneus. Então isso na hora do preço também interfere o valor do veículo, né? Muito, então, né? Um Muito. custo bem alto. E daí, às vezes, tu vai comprar um carro, às vezes tem um pneu que tá parecendo bom, porque tem ali uma maquiada, e às vezes a qualidade daquele Isso pneu aí. não é boa, e 3, 4 meses ali na frente, quando Esse vê, já tu vai tá ter tendo esse que custo, desembolsar, isso. né? A gente hoje compra em lotes diversos pneus para sempre dar a oportunidade de dar 4 pneus novos pro cliente. Legal. Então, se entrar na loja, tu acompanha lá. Tem uma parede com mais de 60 pneus prontos para dar de brinde pro cliente para já sair com os 4 pneus novos. Legal, bacana. Que é uma coisa difícil também, né? As pessoas normalmente quando trocam só 2. Aí como é que a gente vai receber um carro ali com 2 pneus bons, 2 meia-vida e não trocar, né? Entregar pra ti novamente é uma coisa... Me conta um pouquinho mais desse projeto, porque assim, embora eu entenda o foco e acho muito legal fazer o foco, né, no universo feminino, né? Porque realmente carro é uma coisa mais masculina, né? Mas eu vou assistir, porque eu também vou querer aprender uns macetes. Vai aprender da maneira mais fácil, não né? é o meu universo, né? Me diz qual é a ideia. Tu, por exemplo, começa me contando se tu já conhecia carro, como é que é o teu envolvimento com o carro, sempre gostou ou não, foi uma coisa recente? Sempre gostei, assim, de carro, assim, não é aquela coisa assim, paixão, que nem os guris têm, assim, mas eu sempre gostei. Sou uma pessoa tão leiga, assim, no universo. E eu sempre estive presente em locais que são dominados por homens, né? Tem empresa de caminhão, empresa de transportadora, então eu sempre trabalhei com homens. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar ali com carro e é uma cachaça, assim. Eu comecei com o Thiago em julho, daí, não quero isso aqui, não é pra mim, não dá. Em janeiro eu tava apaixonada, assim, aquele vício de compra, vende, realizar os sonhos das pessoas, né? Isso é muito importante. E tenho observado, assim, que as mulheres sofrem muito. A mulher, quando ela vai comprar um carro, se ela não é uma mulher casada, enfim, ela traz 4 pessoas para ver o carro. Aí vem o mecânico que entende um pouco mais que ela, mas não tem aquela coisa, assim, atendimento meigo que a pessoa precisa. Aí globaliza ali de modo geral, ela não entende nada. Aí ou ela pesquisa no chat GPT qual carro eu devo comprar. Daí o chat GPT é uma coisa que, né, uma pode inteligência, não né? é uma pessoa, né, não é humanizado. Então, isso elas vêm muito confusas, assim, pra loja. A minha ideia é isso, sabe? Tentar ajudar de uma maneira simples, não algo que seja difícil o entendimento, para que elas consigam entender, né, e conseguir realizar o sonho de uma maneira mais clara, assim, né? Tu vê que elas ficam o tempo todo desconfiadas que estão levando um golpe ou que estão comprando uma coisa que não vai servir pra elas, né? Que é o meu caso também. No meu caso, quando eu vou fazer alguma coisa no carro, se não é um lugar que eu confio, eu fico o tempo inteiro pensando que assim, será, né? Por isso que eu me dou tão bem lá na R2, entendeu? Chego lá e sei que tá tudo em casa, confio. E esse projeto vai ser um projeto de comunicação.
É isso? Vai fazer conteúdo? Vou gerar conteúdo. Tá junto ali, no sim. contexto isso. É que são muitas coisas, né? São muitas frentes. São muitas frentes. Do nada agora surgiu a van, então a gente tá priorizando. Legal. Mas a ideia é isso, assim, é ter conteúdo, é criar uma resenha também de mulheres, assim. Bacana. E trocando, que nem os meninos estão fazendo lá na resenha deles. Fazer uma só de mulheres ali, empresárias e não empresárias, de mulheres mesmo. Que elas possam oferecer os produtos e também já distribuir esse conhecimento lá na resenha. Legal. Porque Eu e a Fernanda, coisa... né? Lá na empresa somos eu e a Fernanda, que é a esposa do Nicolas. Também, assim, eu e ela, a gente tá montando ali pra... Montando esse projeto. Não, isso é muito legal, porque ficar na mão das outras pessoas, assim, é sempre complicado. E é constrangedor também, por mais que tu vá convidar alguém pra ir lá, pra ver pra ti, não sei o quê, e o mecânico vai olhar o quê? Vai olhar a mecânica, né? Ele não vai olhar se aquele... E às vezes tem isso, né? Daí ele vai olhar pelo viés dele, né? Porque como tá numa sala ali, eu vi esses dias um vídeo do Chico Anísio falando isso. Tu tá numa sala, entra um dentista, ele vai olhar o dente de todo mundo. Né? Entra um alfaiate, ele vai olhar a roupa de todo mundo. O mecânico vai chegar lá, ele vai olhar o quê? Ele vai olhar carro, né? Então, assim, mecânica. E daí ele vai ter já as coisas dele, dizer assim, não, o bom é a marca tal, é bom o carro tal. E às vezes não é o que tu precisa pra tua vida, né? Um exemplo que aconteceu essa semana. Uma cliente trouxe um mecânico lá para olhar um carro, ele foi lá, abriu o carro, deu uma olhada, deu 2, 3 aceleradas e o carro da Volkswagen, ele corta o giro em 3.000 giros ali por uma questão de segurança, né? Pra gente não ficar acelerando o motor com o carro parado. E ele disse pra ela que o carro tava com problema na injeção. E eu disse pra ela, não, o carro não tem problema nenhum, né? O Nicolas atendeu também. O pessoal de qualquer Volkswagen que tu acelerar aqui faz a mesma coisa. E ela não quis comprar o carro porque o mecânico tinha dado esse parecer. Olha aí. Passou 3 ou 4 dias, a gente foi lá, acelerou outros carros, mandamos o vídeo pra ela, ó, esse Volkswagen também faz isso, esse também faz isso. Ela acabou comprando o carro conosco essa semana. Mas, tipo assim, nós quase perdemos a venda por um parecer do mecânico e eu tendo certeza que o mecânico está errado. Né? Então acontece muito, dependendo do mecânico que tu leva, ele tem uma cultura mais antiga, ele não está acostumado a trabalhar com carros mais novos, ou ele gosta de uma determinada marca e odeia outra determinada marca. Que é cultura, né? É cultura, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade às vezes com o mecânico. Eu hoje indicaria contratar sempre um laudo cautelar, que é um engenheiro mecânico ou uma empresa que faz isso, independente, nós oferecemos para todos os clientes, tá? Todo o nosso estoque possui. Mas se tu for comprar de particular em alguma outra loja que não tenha, contrata uma empresa para fazer um laudo cautelar. Porque ele vai te dar um parecer mais amplo do que o próprio mecânico. Ele vai te dizer se o carro teve adulteração de quilometragem ou não, se o carro já passou por enchente. Ele vai fazer uma análise superficial de mecânica, mas já vai ser útil para ti. Então, entre contratar um mecânico hoje, uma empresa para laudo cautelar, faz um laudo cautelar em todo estoque. Depois da nossa enchente aqui do ano passado, eu considero um item obrigatório isso em todos os carros que tu vai adquirir. Legal. E o bacana desse projeto é isso, né? Porque daí tu vai criar... E é libertador, né? Tu tá com informação, uma rede de apoio que não seja tu depender dos outros, que às vezes tu vai cair numa furada. Tu falou do resenha para mulheres, eu queria que o Thiago falasse um pouquinho sobre o que é o resenha. Vocês falassem o que é o resenha. Resenha, na realidade, assim, é uma ideia que a gente já teve lá no início da construção do prédio. Fizemos um espaço gourmet na loja ali, com cervejeira, adega, churrasqueira, mesa de sinuca. Lindo, lindo. Né? Lindo. Já fizemos o espaço pensando nisso. E aí hoje a gente está trazendo em torno de 30 empresários por mês uma janta. Para bater um papo descontraído, para todo mundo se conhecer, falar um pouco sobre carro. O objetivo final não é venda, né? A gente não está ali para vender produto. A gente está ali para conhecer pessoas, fazer as pessoas conhecerem a loja e bater um papo mais descontraído, entendendo o que o pessoal precisa de carro, conversando, abrindo espaço para eles apresentarem a empresa deles também. Né? Então a gente faz uma apresentação ali inicial nossa e depois todo mundo fala um pouquinho da sua empresa, se apresenta e come um churrasco, toma um vinho. Essa é a ideia da resenha masculina. E aí a resenha feminina, a Nath já quer implantar mais algumas outras coisas, fazer com que as mulheres também possam oferecer alguns produtos, né? E a gente ter utilizar produtos, o espaço. né? Mulher é consumista, eu acho. É mais difícil, assim, mas a ideia inicial minha é ter produtos, ter roupa, enfim. Legal, já faz que já uma chama resenha... as pessoas, isso. Resenha total. Resenha mesmo. Resenha total. A resenha, Que homem é churrasco e vinho, né? Cerveja e nunca mais ir embora. E nunca mais ir embora. Tem uma mesa de sinuca lá, tem uma tela bacana e tal. Nossa semana passada nós fizemos uma específica pro nosso condomínio ali, pro Gaga House, né? Foram 25 vizinhos e a gente saiu de lá 1h30 da manhã. Né? Começou na brincadeira, todo mundo bebendo, conversando e ficou quase todo o time que estava lá, os 25 até 1h30 da manhã. Ninguém queria ir embora. Né? Nós tivemos que apagar as luzes, pessoal, vão lá que tem que trabalhar amanhã às 7h30 a gente tá aqui. Mas isso é muito legal e é uma tendência, a gente está falando de tendências, né? É uma tendência e é importante, porque o tempo inteiro a gente está falando aqui da R2 e a gente está falando de vínculo, de confiança, de credibilidade, né? E tu ter essa confiança, de tu sentar, tu ter um olho no olho, ter todo mundo no WhatsApp, de todo mundo saber onde ir, né?
isso é importante dar confiança para quem vai consumir, quem vai comprar, quem vai fazer negócio. Tem muita gente que compra carro para negócio, Sim, né? sim. Então acaba tendo esse relacionamento maior, né? Que é diferente. Que é diferente também uma empresa familiar, né? Claro. Que tem a ver com isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é trabalhar em família, né? Porque tem seus Maravilhoso. prós e seus contras, né? Vamos falar dos prós. Como é que é trabalhar em família? E aí? Bom, pra mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de empresa familiar, né? Minha outra empresa também, somos eu, meu pai, minha irmã e meu irmão. E aí eu vim com a ideia de que eu não queria mais trabalhar em família, daí eu decidi trabalhar com a família do meu marido, assim, pra dar uma variada, né? É bom de vez em quando. Mas eu, com a minha experiência de 10 anos trabalhando com a minha família, eu vejo, assim, uma coisa diferente. Nós lá, a gente se respeita muito, assim. Pra mim é uma coisa principal. Eu não me meto no serviço do Nicolas, ele não se mete no meu, eu e o Thiago a mesma coisa. E acho que todo mundo respeita o cargo de cada um, assim. E é diferente, né? Sexta-feira chega lá, a gente tá cozinhando pra todo mundo. Às vezes rola umas brigas, assim, também, mas eu acho normal, né? que é normal que Tanto gera... na empresa como na família. Faz parte, isso é do jogo. Às vezes gente tu leva só não uma coisa se um pouquinho de aguenta casa mais. pra dentro da empresa, um pouquinho da empresa pra dentro de casa. É muito difícil separar, Não né? é o correto, mas acaba acontecendo, faz parte. Não tem como. Como é que é pra ti, Nico? Não, a gente se dá muito bem. O Thiago faz 6 anos que já trabalhamos junto, então às vezes dá uma briguinha ou outra, mas é do dia a dia. Tem nosso outro irmão também que faz o marketing, então é todo mundo junto. A minha esposa trabalha junto também fazendo financeiro, administrativo, então é nós 5 juntos. Nosso pai, nossa mãe também todo dia passa lá para tomar um café, então é a família Isso inteira é bom. mesmo. É bom. É bom porque daí também não dá pra trabalhar bastante e não falta tempo pra família, né? Isso aí. Porque Isso tá aí, sempre não. junto, né? Vai unindo o útil ao Faz um agradável. né? churrasco junto ali, já faz um almoço, uma janta, então tá sempre junto, todo mundo junto. Legal, bacana. Eles já contaram a história, eu quero perguntar pra ti, Thiago. Como é que é a tua história? Como é que tu entrou no universo? Sempre foi uma vontade? Já tá há muito tempo? Como é que é? Olha, eu sempre gostei de carro. Acho que desde criança, pegar minhas fotos ali de criança, tudo tinha carro envolvido. Eu tava sempre com um mini bug, um carrinho, brincando. Então acho que isso já vem lá da infância mesmo. Eu me formei em Direito, em 2009, né? Abrimos o escritório, eu e o pai, era R2 Advogados. Foi daí, inclusive, que veio o nome de R2 Motors. Né? Legal, que é de Ribeiro. De Ribeiro e Ribeiro, na realidade. São os dois R's que formaram o escritório de advocacia. Né? Depois, quando abriu eu e o Nicolas, acabou virando o R2 Motors, porque era o Ribeiro e Ribeiro também. Né? Mas o R2 Advogados começou em 2009, eu e o pai. Trabalhei lá durante 12 anos, 13 anos. Paralelo a isso, eu era concursado na Prefeitura de São Leopoldo, onde eu fiquei 15 anos. Né? E nesse meio aí eu era advogado de várias lojas de Canoas, né? E aí entendia bastante do assunto, gostava da função de garantia, de responder os processos. E aí comecei na brincadeira com um amigo, colocando 3 ou 4 carros ali para vender. E comecei a sair do escritório no final do dia e passar na loja, né? E aquilo começou a virar minha rotina. Em questão de 6 meses eu já tinha sentado com ele e virado sócio da loja. Já estávamos dividindo todo o estoque. Né? Aquilo já começou a ser uma cachaça, já comecei a gostar, já comecei a dar mais atenção pros carros do que pro próprio escritório. Né? Era um momento, inclusive, que eu tinha passado no concurso da Polícia Civil e eu já estava com a ideia de reduzir o ritmo do escritório para assumir esse concurso. E aí, nesse meio do caminho, nesse tumulto todo, entrou os carros. E eu comecei a dar mais atenção pro carro, me chamaram no concurso, eu não quis assumir o concurso da polícia. Comecei a não querer pegar mais ações judiciais, faz 4 anos e pouco que eu não pego mais nenhuma. Né? E aí o carro virou o nosso estilo de vida. O pai tinha esse terreno ali onde é a loja hoje já faz mais de 20 anos. Né? E aí nós fizemos uma reunião familiar, o Nicolas também acabou aceitando esse projeto. Digo, vamos fazer uma construção. Né? Nesse meio tempo a gente saiu dessa loja e decidimos abrir a nossa. E vamos fazer uma construção do jeito que a gente quer. E aí peguei o Nicolas e a Fernanda, a Nath abraçou o projeto e nós começamos a viajar, conhecer a loja, fazer curso, estudar do assunto e montamos a R2. Então foi mais ou menos assim, foi uma coisa de infância, um sonho de infância que acabou virando nossa realidade. Que tu reencontrou ali na frente. E um ponto bem fora da curva, que é abrir mão do concurso. Isso, de um concurso no escritório que já estava muito bem conceituado na cidade. Então, mas o que eu vi? Um diferencial para mim, tá? O escritório é só problema. Ninguém procura advogado para agradecer, né? Então, quando tu chega a procurar um advogado é porque tu tá com algum problema. E aí tu fica ali 2, 3, 5 anos muitas vezes naquele processo, o processo demorando, a culpa é do advogado. Tu perde o processo, a culpa é do advogado. Tu ganha a causa, nem um muito obrigado tu recebe, porque ele te contratou, ele te pagou para aquilo, o processo já demorou 5 anos mesmo, então muito difícil tu pegar um muito obrigado do cliente. E na loja de carro, tu tá sempre auxiliando a pessoa, tá vendendo o sonho da pessoa. Então a pessoa vira teu amigo. Tu vende um carro para ela, seja de 30 mil, de 300 mil, tu ganhou um amigo.
Se tu atender ela bem, oferecer o carro correto, ela vai trazer a família, ela vai estar no churrasco com nós, ela vai estar satisfeita com nós. Então é muito mais gratificante no teu dia a dia, né? Tu vender o sonho da pessoa do que tu ajudar ela a resolver um problema que muitas vezes tu nem consegue resolver. Então eu vi nisso, né? Acho que brilha os olhos quando tu começa a falar isso aí e vender o sonho da pessoa. Isso foi o diferencial para mim, abandonar a advocacia para trabalhar com carro. Bah, que legal, que bacana. Então me contem agora, já 1 ano, e o ritmo acelerado nesse 1 ano, aconteceu um monte de coisa, a gente falou um monte de projeto, um monte de coisa aqui. O que vem nesse próximo ano aí? Pra gente encaminhar, o que nós temos, falamos de vários projetos para começar, mas como é que vai ser esse próximo ano aí? Esse primeiro ano a gente focou em botar o nome na rua, né? Então a gente apareceu em todos os meios de comunicação, fazendo um trabalho forte em rede social, e agora no segundo ano vem esse projeto, né, de auxiliar as pessoas. Isso vai ser através dessa unidade móvel que a gente vai estar fazendo entrevistas, vai ser através desse projeto que a Nath está encabeçando aí com o público feminino, através desse livro que eu estou escrevendo, que eu pretendo lançar no início do ano também, auxiliando as pessoas a comprar o carro, né? Então a gente quer focar nisso aí, no auxílio das pessoas para fazer a pessoa comprar cada vez mais, de forma cada vez mais assertiva. Né? Tem muitas variáveis. Hoje a gente trabalha com mais de 10 bancos. Então, por exemplo, qual o banco que a gente vai ofertar para a pessoa? Qual a taxa de juros que ela vai pagar? Será que é melhor fazer um financiamento ou um consórcio? Quando vale a pena ela pagar à vista e descapitalizar ou quando ela vale a pena pegar um financiamento? Né? Então, além de escolher o carro adequado, como ela tem que pagar, de que forma ela vai fazer o pagamento. Então, tudo isso a gente quer auxiliar. Né? Realmente é fazer com que a pessoa saia satisfeita da loja e com a melhor opção possível. Seja ela com o melhor carro ou com a melhor forma de pagamento. Legal, bacana. Até tu falou isso, né? Sobre comunicar, sobre educar o público. Eu vou pedir para tu falar um pouquinho que a gente conversou lá na tua loja. Tá acontecendo muito golpe, né? Sim, Thiago? sim. Muito golpe. As pessoas caindo no golpe, quem vende e quem compra. Sim, exatamente. Como é que esses golpes estão acontecendo e como é que as pessoas têm que aproveitar? Fazendo um parênteses aqui, mas para pegar essa informação. Como é que as pessoas têm que fazer para se proteger? Olha, primeiro passo, assim, ó, o bandido lá, o estelionatário, ele está sempre na nossa frente, né? Ele vive disso, ele passa o dia inteiro pensando em formas de golpe. Então, mesmo que tu acha que tu saiba tudo, desconfia do negócio, porque muitas vezes tem um golpe novo na praça e a gente não está sabendo. Toda semana a gente recebe clientes ali que ou caíram no golpe ou tentaram passar um golpe nele e ele conseguiu sair de uma forma ou outra. Né? Hoje o golpe do momento é o clone do anúncio. Esse é o golpe mais prático. Tu anuncia o teu carro ali nos portais, faz um anúncio particular, o estelionatário copia tuas fotos e faz um anúncio pela metade do preço. Automaticamente o pessoal vai procurar ele, porque supostamente é uma barbada, e ele vai contar uma história para essa pessoa que está comprando. É um funcionário meu, eu estou com uma dívida trabalhista com ele, eu estou ajudando ele a vender o carro, ele está com problema de família, né? Então por isso que o carro está abaixo do preço. Aí faz o seguinte, tu vai lá e olha o carro está em tal endereço, olha o carro e não discute valores com ele, valores é comigo. Tu só olha o carro e vê se te interessa. Isso aconteceu lá na loja, eu vou contar depois a história que é um fato verídico. Né? E aí ele fecha, vai lá, olha o carro, vai embora e acerta com o estelionatário lá o pagamento de 50%, 40%, 50% do valor. No final do dia ele vai buscar o carro no proprietário. O proprietário disse, não, eu não vou lhe entregar o carro. O senhor pagou para uma pessoa que eu não conheço. E aí a gente vai olhar o contexto, é um anúncio falso. Né? Esse é o que mais está acontecendo. Que dor de cabeça para todo mundo. O estelionatário conta uma história para o proprietário do carro, que uma pessoa vai lá olhar o carro, que é um amigo dele, mas que não é para discutir valores, e conta uma história para a pessoa que está interessada em comprar. Ele faz a intermediação, recebe o dinheiro, o proprietário não recebe o carro e a pessoa que está comprando não recebe o dinheiro. Ou não recebe o dinheiro, então recebe o carro. Que loucura. Isso é o que está acontecendo. Né? Nós tivemos 2 casos na loja. Né? Uma vendedora nossa anunciou um Celta por R$15 mil. Quando veio, chegou um casal para olhar o carro e ela estava atendendo um cliente, nós atendemos o casal e mostramos o carro. E o casal não queria falar nada com nós. Só queria olhar o carro e ir embora. E aí nós começamos a desconfiar, né? Eu já estava sabendo dos golpes, indaguei ele e ele, não, tá aqui, ó, eu estou comprando o carro por R$8 mil. Eu digo, não, esse carro é da nossa vendedora, ela está vendendo por 15, né? E o senhor só vai estar comprando o carro se o senhor pagar para ela. Essa pessoa que está lhe oferecendo o carro por 8 eu nem conheço. Vamos ver um anúncio falso. Mesma coisa. Na mesma semana, a empresa que lava os carros para nós anunciou uma moto para vender. E aí ele me ligou no final do dia, Thiago, preciso de um auxílio jurídico, né? Eu estou com 3 pessoas aqui na loja que vieram buscar a moto. Eles pagaram a moto para uma pessoa que eu não conheço, metade do preço da moto, e tá os 3 aqui para buscar a moto. Eu digo, não, segura um pouquinho que eu estou indo aí. Aí fomos para lá, cheguei lá, eles já tinham chamado a brigada, né? Eu me apresentei como advogado, chamei a Polícia Civil também. A brigada chegou e reconheceu o mesmo golpe, né? Também já sabia do que estava acontecendo. Resumindo, foi todo mundo para a delegacia da Civil explicar. Eles pagaram para um golpista,
né? O meu cliente ali, amigo, não entregou a moto, porque ele não recebeu a moto, né? O prejuízo foi da pessoa que supostamente estaria comprando pela metade do preço, estaria comprando uma barbada. E esse nosso amigo aí, ele não fez nada, ele simplesmente anunciou no LX, final da tarde chegou 3 pessoas para buscar a moto na casa dele, na empresa dele. Que loucura. Então, olha o risco que é. Hoje, tu fazer um anúncio particular, tu está suscetível a isso, né? Quando vê, tem um monte de gente batendo lá na tua porta querendo levar o que tu anunciou. Então coisa, isso a né? gente presta esse auxílio também, entendeu? A gente trabalha com carros consignados, compramos o carro quando a pessoa quer vender, ou senão ficamos com o carro dela e vendemos, né? 2 trabalhos que a gente faz para evitar que a pessoa corra esse risco aí de cair num golpe. Legal, bacana. Muito bom para conhecer esse monte de conteúdo que vocês produzem, bastante conteúdo educativo. Quais são as redes, onde é que o pessoal procura para acompanhar vocês? Bom, a gente tem em todos os portais de anúncios de carro, Webmotors, Autocarro e Carros, isso aí a gente já tem como padrão anunciar. O Instagram, nossa página do Instagram já tem quase 20 mil seguidores, né? TikTok, Facebook, a gente está em todas as redes aí. Nosso principal é o Instagram. Só procurar R2 Motors já aparece. Só procurar tudo, R2 Motors vai estar lá na frente com certeza. Legal, bacana. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Vou dizer que eu vou ficar de olho aqui para quando aparecer lá a van. Daí eu me ajeito aqui para surpresa arruma. ser... Tu é o único que já vai saber assim, né? Não vai ser tão surpresa. E quem assistir esse podcast, né? Então já não é mais tão surpresa. Vai ficar todo mundo na ansiedade. Será que vou? Será que não vão vir? Pô, chega a avó, já tá de mochilinha. Por que não vieram me buscar ainda? Mas a nossa ideia é exatamente isso, é pegar o pessoal de surpresa, para não ser uma coisa muito armada, e a gente quer saber o que realmente a pessoa pensa na hora de comprar o carro, né? E fazer com que ela ofereça a empresa dela, que certamente ela vai conhecer muito bem da empresa dela, né? Legal. Então acho que dá para pegar o pessoal de surpresa e fazer um trabalho bem bacana. Bacana. Natália, Thiago, Nicolas, obrigado pelo papo. Voltem outras vezes para a gente falar sobre isso, foi muito bacana. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a entender um pouquinho mais do universo e também agora ter uma referência de onde procurar quando for comprar ou vender carro. Obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Valeu. Até a próxima, então. Esse foi mais um Mercado e Tendências. Aproveita que te inscreve aqui no canal, bate lá no sininho para receber todos os conteúdos do canal AT Play e também compartilha esse vídeo com todo mundo que tu acha que tem que saber um pouquinho mais antes de comprar e vender carro aqui em Canoas e região. Até a próxima. Tchau!